Boa noite, Denise, paz. Primeiro link deu errado. Tive que fazer de novo. Vocês estão me ouvindo? Pode me dar um feedback do som, fazendo favor? Que bom. Às vezes dá uns... Fazia tempo que não dava uns tilt na live. Antes dava bastante. Depois melhorou. Ainda bem. Graça e paz. Esperar um pouquinho. Daí nós começamos uns 5 minutinhos. Peguem o livro, a Bíblia. Hoje nós vamos começar o livro do Êxodo. E nós vamos usar o nosso livro, tá? Se você é aluno novo, ainda não conseguiu, não adquiriu ainda seu livro, não chegou, o nosso livro é esse, tá? Hoje nós vamos usar ele. E a apostila daí só na outra aula, tá bom? Hoje nós vamos usar o livro e a Bíblia. Deixa a sua Bíblia aí de ladinho. Vamos usar ela. Vocês leram o livro do Êxodo? Quem conseguiu ler? Se você ainda não leu, dá tempo de ler, porque hoje é uma aula, vamos dizer assim, introdutória ao livro. Oi, Aline, paz, tudo bem, linda? Seja bem-vinda. Hoje a gente usa aqui o nosso livro, né, para falar sobre o livro do Êxodo. A gente vai ter uma visão geral do livro. Então, se você ainda não leu o livro do Êxodo, dá tempo. Coloque a sua leitura bíblica em dia, tá? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí nós vamos colocando em dia a leitura e a aula vai rendendo. Tá bom? Oi, Briana, boa noite, paz, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Peguem aí o livro. Hoje vamos usar o nosso livro lá na página 43, tá? Deixe aí o seu livro aberto e a Bíblia, tá? Então, coloque aí na sua escrivaninha, na mesa onde você está, o livro e do lado a sua Bíblia, porque nós vamos lendo no livro e lendo a Bíblia, tá bom? Só mais alguns minutinhos e a gente já começa. Tem alguma aluna ou aluno novo aqui na live de hoje? A gente está com alguns alunos novos que estão colocando as aulas em dia. Não sei se vocês têm visto lá no grupo. De vez em quando acrescento alguém lá, entra alguém, glória a Deus, né? Tão bom. E se tiver alguém novo aí, tá? Dá um oizinho. Vocês são livres para falar aqui comigo pelas mensagens, tirar dúvida, tá? Podem mandar aí as questões enquanto estiver acontecendo a aula, conforme eu for vendo e a gente consegue, vai respondendo, tá bom? E se ficar com alguma dificuldade também de se encontrar, às vezes eu vou falando rápido e eu não percebo que eu já mudei de página, não falei com vocês, ou eu saio do livro, vou para a Bíblia, então vocês podem me parar aí por mensagem, tá bom? Se tiver algum aluno novo, dá um oizinho aí para eu saber. Essa aula, ela está acontecendo de quarta-feira, mas nós temos muitos alunos que não estão assistindo ao vivo, que não estão assistindo na quarta. Alguns chegam a mandar mensagem avisando que não vai conseguir assistir, outros ali já conversaram comigo mesmo no dia da matrícula, falando que vai assistir a aula em outro dia, não tem problema, né? O importante é que você encontre ali o seu
dia que você vai conseguir e assista, né? Leia a Bíblia e se programe para tirar um dia da semana. Às vezes, num dia, a gente consegue fazer várias aulas, né? Um final de semana, uma noite mais tranquila da semana. Mas é por isso que, às vezes, nós não estamos em uma quantidade maior aqui na live, tá? Porque essas pessoas têm assistido outros dias. E esses alunos novos, creio eu, que estão assistindo as aulas anteriores, para depois assistir essas aulas, né? E é o interessante mesmo, porque senão você pega o bonde andando e não entende nada. Então, como eu sempre gosto de falar, comece do começo. Oi, Maria Rosa, graça e paz, boa noite, seja bem-vinda. Mãe da Isabela, minha amiga. E é isso, gente. Então, assim, as pessoas às vezes chegam na gente e perguntam, por onde eu começo? Ah, eu quero ler a Bíblia, por onde começo? Começa do começo, né? Você pode começar do começo da Bíblia, que é o Gênesis, ou se você tiver dificuldade, comece do começo do Novo Testamento, né? Comece dos Evangelhos. Quando eu me despertei para estudar a Bíblia, é porque eu estava lendo os Evangelhos, né? Eu comecei ali em Mateus. Li Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu devorei como se fosse um prato de algo muito gostoso que a gente começa a comer e não consegue parar. Quando eu, então, li ali os evangelhos e encontrei Jesus ali nas escrituras, nas palavras dele, isso me despertou. E aí eu fui para o começo. Eu li o Novo Testamento todo nessa época, dei continuidade ali às cartas, né? Atos dos Apóstolos, cartas Romanos, as cartas Paulinas, até chegar lá no Apocalipse, mas eu senti a necessidade de estudar a Bíblia toda. Então, aqui no estudo, a gente está começando do começo, né? Nós já fizemos o Gênesis, e aí hoje nós vamos fazer o Êxodo. Nós vamos começar a aula, eu quero convidar você, aonde você está aí, a fechar seus olhos, fazer uma oração comigo, porque nós precisamos da presença do Espírito Santo para conseguir entender a palavra de Deus. E, como eu sempre digo, o estudo da Bíblia ele não é um estudo comum, né? Ele não é um estudo por um estudo, ele é algo além, ele é espiritual, ele mexe com a nossa vida, com a nossa personalidade, ele mexe com o nosso caráter. Então é algo muito maior, nós precisamos do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor, Pai, te agradecer por esse dia, te agradecer porque o Senhor me sustentou, te agradecer porque o Senhor sustentou a vida dos meus irmãos que estão aqui comigo nessa aula. Te agradecer, Pai, porque a tua mão de cuidado está sempre sobre nós e o teu cuidado, a tua provisão e o teu amor nunca falham. Deus, e se nós estamos aqui hoje, se nós temos a oportunidade, Pai, de estarmos aqui assistindo uma aula, Senhor, compartilhando a tua palavra, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. Eu te dou graças, Pai, por essa turma, te dou graças, Pai, pelo desejo que o Senhor colocou no coração dos teus filhos de conhecer a tua palavra, e assim, conhecendo a tua palavra, nós conheceremos ao Senhor. Deus, e eu te louvo e peço, Pai, que em nome de Jesus, que seja mais uma noite abençoada, que o teu Espírito Santo possa conduzir, Pai, esse estudo, que o Senhor, Pai, possa tocar nas nossas mentes, no nosso psique, no nosso cognitivo, no nosso intelecto, nos dando, Pai, sabedoria necessária para entender a tua palavra. Abre, Senhor, a nossa mente, abre o nosso coração. Que em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo seja aqui o nosso maior professor, o guia desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar? Pega lá o seu livro e abre comigo lá na página 43, tá? No capítulo 5. Vocês vão encontrar assim, ó. Êxodo, capítulo 5. Tá bom? Abram aí o seu livro e abre do ladinho do teu livro a sua Bíblia, no Êxodo também, tá? Então você deixa o livro e a Bíblia e nós vamos começar percorrer esse livro tão maravilhoso que é o livro do Êxodo, tá bom?
Como a gente fez lá no Gênesis já, nós vamos fazer novamente aqui no Êxodo. Nós vamos ler o livro, as informações que o pastor André Coelho traz sobre o livro. Sempre lembrando que o nosso estudo, ele é como se fosse um panorama bíblico. Não tem como eu entrar em todos os detalhes do livro. E o livro do Êxodo, como o livro do Gênesis, ele é rico em histórias, ele é rico em detalhes, e não tem como a gente parar em cada história e pontuar todas elas. Então, esse estudo nosso, eu sempre falo para vocês, não fiquem só aqui, né? É um pontapé, é para você entender de uma maneira geral, é uma visão macro da Bíblia, tá? Mas existem maneiras de você estudar mais a fundo, de você ir história por história que o livro traz. A Bíblia, ela tem uma riqueza de detalhes muito grande, e por trás desses detalhes existem coisas maiores ainda, né? E então a gente precisa entender que aqui na nossa aula, por exemplo, Gênesis, eu peguei 2 aulas, né, para a gente fazer Gênesis, e a gente acabou que teve que fazer 3. E mesmo assim eu olho para as aulas, que eu sempre assisto a aula depois que a gente faz aqui, eu falo, nossa, não falei disso, não falei disso, dava para falar disso, mas assim, é porque é uma visão geral, é um panorama, tá, da Bíblia. É o básico para você entender, para você falar, eu li a Bíblia e eu sei do que se trata, e o básico para você entender o cristianismo. Então, assim, é o básico do básico, tá? Quando a gente entra lá na escola, então a gente começa lá no prézinho, né? Antigamente, na minha época, era assim, a gente fazia o pré, que era ali dos 6 aos 7 anos. Hoje as crianças vão para a escola mais cedo. Então, dos 6 aos 7 anos, a gente estava no pré. Então, ali, a professora, ela começava a colocar as letras para a gente de uma forma colorida, de uma forma lúdica, os números, com brinquedos, com coisas que a gente pode pegar, com massinha de modelar, e tinta, e mexe com o dedo. Então, assim, era uma visão, apresentava para a criança um mundo diferente do que ela tinha visto até ali. Porque, então, na nossa casa, a gente tinha um relacionamento com pai e mãe, brinquedos, mas assim, quando a gente ia para a escola no pré, isso acontece hoje também, mas acontece mais cedo, né? Os meus filhos mesmo, eles foram para a escola com 1 ano e 4 meses. Eu coloquei as crianças na escola, porque eu era professora, e o Davi foi o primeiro a ir comigo, então quando ele começou a andar, ele já foi para a escola. Então, assim, era um maternal, né? Mas antigamente não, então eu estou falando da minha época, né? Então você fazia-se ali o pré, que hoje é estendido a maternal, infantil 1, infantil 2, infantil 3, até que a criança entra na primeira série. E hoje a primeira série equivale ao pré da nossa época. Mas vocês entendem que, assim, era colocado aos poucos. Então, ali era colocadas as letras, né, para a gente pintar, para a gente ligar pontinho, para a gente separar brinquedos nas quantidades dos números, e ali, então, dava-se um início. E a Bíblia, esse estudo, nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, quando eu trago aqui o livro, esse livro do pastor André Coelho, e eu leio o Êxodo para vocês, eu estou dando um panorama do que se trata aquele livro. E aí, na escola, a gente passa de série e a gente vai subindo de nível. Então, você está ali no primeiro e segundo aninho, você aprendeu as contas de adição. Então, com um número. Então, temos um número na parte de cima, o sinalzinho de mais ou de menos, se for subtração ou adição, e o outro número embaixo. Então, você vai somar ou diminuir com um número, unidade. Aí, quando a gente parte para outra série, aí agora a gente vai, além da unidade, a gente vai ver a dezena. Então, agora são 2 números. Aí, mais para frente, unidade, dezena e centena. Depois, às vezes, naquela série mesmo, lá na quarta, quinta série, aí já vai adicionando centena, unidade de milhar, unidade de bilhar. E a Bíblia dá para a gente estudar da mesma maneira. Então, tem gente que vai ficar só na continha do 1 mais 1. Mas o ideal é que você vá subindo de nível, subindo de nível, subindo de nível. Eu estou subindo de nível, eu quero subir de nível cada dia mais. Né? Então, assim, eu dou esse estudo aqui para vocês, e no começo, isso aqui
Era tudo que eu sabia. E hoje eu busco um pouco mais, tanto para passar para vocês algumas coisas, como para mim. Então, o estudo aqui que eu estou oferecendo, essas aulas que a gente faz, que eu não considero uma aula, eu considero uma troca, né? Parece que a gente está estudando junto, apesar de ser online. Eu sei que vocês estão aí, então, assim, é uma troca de conhecimento, né? Na outra turma, elas já estão mais adiantadas na Bíblia, vem muita dúvida, né? E às vezes, algumas trazem informações que eu não sabia. Isso é muito, muito bacana, né? Então, assim, aqui hoje, a gente vai começar o Êxodo no prézinho, tá? Então, o Êxodo, como o Gênesis, como os outros livros da Bíblia, eles são muito mais, eles têm muito mais informações para serem estudadas, mas aqui a gente vai devagar, né? E é assim que tem que ser. Se você pegar uma criança que nunca foi na escola, colocar ela lá na terceira série, ela vai se frustrar, porque ela não vai entender nada. Então, a gente tem que, como foi falado aqui, começar do começo, e os pequenos começos, nós não devemos desprezá-los, tá? Então, assim, são pequenos passos que vão levar a gente ao lugar onde a gente deve realmente chegar, do entendimento da palavra. Amém? Então, vamos começar a leitura aí do nosso livro. Acompanhe aí no seu livro, nós vamos lendo e conforme for precisando, eu vou parando e a gente vai comentando, tá? O Êxodo. Êxodo é o nome do segundo livro, né? Então vamos lá. Quais são os personagens principais que nós vamos ver aqui no Êxodo? Nós vamos ver. Opa, caiu meu fone. Nós vamos ver Moisés, nós vamos ver Arão, que foi irmão de Moisés, e nós vamos ver Faraó. Faraó é o nome dado, você pode colocar aí no cantinho se você quiser, ao rei do Egito, tá? Então, enquanto todos os outros lugares nós vamos ver rei, no Egito é Faraó. Então, Faraó é a figura do rei do Egito. O Faraó, ele não é o mesmo, tá? Então, assim, nós vamos ver, existe um Faraó, depois existe outro Faraó. Então, o Faraó é como se fosse rei, tá? Faraó não é o nome de uma pessoa. Faraó é o cargo que aquele homem ocupava. Então, nós vamos ver aqui a presença desse Faraó. É que a Bíblia não vai trazer o nome desse Faraó no início, vai dizer simplesmente que era o Faraó. Tanto que quando a gente acabou lá o Gênesis, quando José ele é levado para o Egito, deixa eu achar aqui na Bíblia para a gente ler. E aí ele vai, então, se estabelecer como governador, né? O faraó daquela época, que estabeleceu José como governador, já não é o mesmo faraó do início do Êxodo, tá? Eu gosto de falar porque às vezes as pessoas não se atentam. Então ela pensa assim que, o faraó, faraó, faraó é o faraó. Não, faraó é um título. Faraó quer dizer rei do Egito. É a autoridade máxima do Egito, tá? Depois que eu achar aqui, eu mostro para vocês. Então vamos lá. Os locais principais que o livro, a história do livro do Êxodo vai acontecer. No Egito, ela começa ali no Egito, onde está os descendentes de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, então os descendentes de Israel, todos os irmãos de José, então eles estão agora ali no Egito, na terra de Gósen, né? Gósen. Depois nós vamos ter, vai mudar a localização, que é quando vai acontecer o êxodo em si. Êxodo quer dizer saída, partida, nós vamos ver isso também. Aí eles vão para o Monte Sinai, o deserto do Sinai, e depois eles vão ficar no Monte Sinai. Então são nesses 3 lugares que a história do Egito acontece, os locais principais, tá? A palavra-chave, palavras que nós vamos ver bastante aqui no livro, palavras novas, palavras que vão aparecer que ainda a gente não tinha visto lá no Gênesis. Páscoa, então nós vamos ver a Páscoa. O que é a Páscoa? Quando se deu a primeira Páscoa? Por que Páscoa? Da onde veio essa festa que a gente comemora, né, no meio dos cristãos, tanto católicos como evangélicos? O que é a Páscoa? Nós vamos ver aqui no Êxodo. Vamos ver a palavra libertação. Quando Deus liberta,
O êxodo, a saída, é uma libertação. O povo está como escravo ali no Egito, nós vamos ver que eles vão ser escravizados, e agora Deus vai libertar. E depois nós vamos ver a palavra lei. Depois dessa libertação, Deus vai trazer o quê? Lei para esse povo. E a palavra aliança. Essa palavra aliança nós já vimos lá no Gênesis, quando o Senhor faz a sua aliança com Abraão. Lembra? Ele faz com Abraão e com a sua descendência. Farei com você uma aliança e com a sua descendência. E quem é Jacó? Jacó é neto de Abraão, né? Jacó é filho de Isaac, filho de Abraão, né? Então nós vamos ver essa palavra aliança. Qual que é o tema do livro, Vanessa? O tema do livro é a libertação dos israelitas do Egito e sua caminhada até o monte Sinai. Esse é o tema do livro. Então, o livro do Êxodo, ele é uma história cronologicamente após o Gênesis. Então, assim, ele é uma continuação da história do Gênesis. E o que vai acontecer? Nós vamos ver a libertação dos israelitas, do povo dos filhos, né, de Jacó, de Israel. Eles vão ser libertos do Egito. E vamos ver a caminhada deles até o Monte Sinai, tá? E o que acontece ali no Monte Sinai? Onde Deus dá a lei e manda construir o tabernáculo, tá bom? Nós vamos ter aqui embaixo 3 versículos chaves, tá? Acompanha aí comigo. E se você puder, nesse momento aqui, abre a sua Bíblia, aqui do ladinho, nós temos as referências, tá? Então, nós vamos ter um capítulo no versículo 3, um versículo no capítulo 3, um versículo no capítulo 12 e um versículo no capítulo 24. Então, abre aí a sua Bíblia, vamos ler aqui no livro, mas anote na sua Bíblia. Leia esse versículo na sua Bíblia, tá bom? Abre então aí a sua Bíblia no capítulo 3, no versículo 8, tá? O autor do livro, ele usa a tradução NVI. Então, esses versículos que tem aqui no livro, eles estão nessa tradução NVI. O que é a NVI? É a Nova Versão Internacional. É uma das versões mais novas, vamos dizer assim, de fácil linguagem. Tá? Hoje a gente já tem outras, a NTHL, que eu adorei, que é uma versão muito, muito boa, que inclusive eu ouço ela naquele aplicativo que eu indiquei para vocês aqui na aula, que eu coloquei lá no grupo essa semana, Maria Rosa pediu, eu coloquei lá, na NTLH, que é fantásticas, e nós temos também outra versão, que eu acho que é a NVT, que é a nova versão tradicional. Tradicional não, é nova versão... Ai, Jesus. Mas assim, pois são muitas versões. Mas a NVI é uma das versões mais usadas hoje em dia, tá? Quando as pessoas perguntam, que Bíblia eu compro? Que Bíblia eu compro? Compre uma NVI, que vai ser de fácil entendimento, tá? Então, pode ser que na sua Bíblia o versículo esteja diferente. Por isso que eu tô falando, abre aí a sua Bíblia. Se a sua Bíblia for Almeida Corrigida, tanto a revista atualizada ou a fiel, ela vai ser diferente. Então, lê aí na sua Bíblia. Mas por mais que as palavras elas mudem um pouco, o sentido do versículo permanece o mesmo, tá? Então, abre aí, capítulo 3, versículo 8, que diz assim, ó. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus. Aí ele para aqui, né? Onde há leite e mel. Mas na Bíblia continua. Que terra é essa? A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, tá? Então esse é um versículo que está falando sobre a terra prometida. Qual terra que é essa? Canaã. Então eu coloquei aqui do lado do meu livro, se você quiser você coloca também. Esse versículo fala sobre Canaã, tá? E o versículo de baixo, capítulo 12,
versículo 23. Ele diz assim, olha lá. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Na minha Bíblia, na NVI está diferente, diz assim, ó, que fica mais fácil de entender, ó. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Do que está falando aqui? Da Páscoa. Então, se você quiser, escreve aí embaixo, Páscoa. Então, o que foi a Páscoa? Esse versículo, ele resume bem o que foi a Páscoa. A Páscoa foi o espírito de morte vindo sobre o Egito, mas o sangue que estava nos umbrais das portas das casas, aonde o espírito da morte via aquele sangue, ele não entrava para matar, ele passava sobre. Páscoa significa passagem, passar sobre, tá? Páscoa não é ressurreição, queridas e queridos. Páscoa é passagem. Então, o espírito da morte veio sobre os egípcios, mas as casas que tinham o sangue do cordeiro nas portas, isso depois a gente vê com um pouquinho mais de detalhes, se vocês lerem, né? Moisés dá toda uma instrução, foi morto um cordeiro, né? Então aqui já é algo que aponta para o sacrifício de Cristo, a Páscoa, ela aponta eu falo que é uma seta reta. Sabe aquela seta brilhante? É impossível você não ler a Páscoa e não identificar o sacrifício de Jesus Cristo aqui. Então, olha aqui. Nós estamos no segundo livro da Bíblia, no Êxodo, e nós já temos o sacrifício de Jesus descrito, que vai aparecer só lá no Novo Testamento, depois do ministério de Jesus Cristo, com a sua crucificação. Tá bom? O Fernando me ajudou. A NVT é a nova versão transformadora. Também é muito bonita essa versão, tá? E para o estudo, quanto mais fiel for a versão, melhor. Mas essas versões novas, elas ajudam muito no entendimento. Porque se você não tiver o hábito de estudar, de ler, você vai encontrar palavras, principalmente nas Almeidas, Almeida corrigida, revista, fiel, tanto faz. Você vai encontrar umas palavras que você vai falar, que? Então, essas versões te ajudam muito, tá bom? Mas, quando a gente quer estudar e quer crescer, a gente não vai para o mais fácil, a gente vai para o mais difícil. Eu e Fernanda, a gente pensa assim. Então, tá. Esse versículo é sobre a Páscoa. E agora nós temos outro versículo. Capítulo 24, versículo 12. Vamos ver como está escrito aqui na minha Bíblia, na NVI. Vou ler aqui do livro, tá? Capítulo 24, versículo 12 diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então, do que está falando aqui esse versículo, Vanessa? Esse versículo está falando dos 10 mandamentos. Quando o Senhor vai dar as tábuas da lei para Moisés, ele chama Moisés para subir ao monte. Que monte é esse? O Monte Sinai. E ele fala, fica aqui. E aí Moisés vai ficar, né? Depois a gente vai ler certinho. Né? Mas Moisés fica um bom tempo lá, 40 dias e 40 noites. E aí o Senhor vai dar para ele, então, essas tábuas de pedra com as leis, com os 10 mandamentos. Tá bom? Vamos passar para outra página. Vira aí as páginas do seu livro. E vamos para a página 44. Tá? Então vamos lá. Agora vamos falar do livro do Êxodo em si. O Êxodo, então, é o segundo livro do Pentateuco. Esse módulo que vocês estão estudando, lembra que está lá? Na apostila de vocês está, né? Módulo Pentateuco. O que é o Pentateuco? Penta, de 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, é o segundo livro do Pentateuco. Então, é o Gênesis e agora o Êxodo. Ele é o segundo livro,
que é a sequência histórica de Gênesis, né? É como se você estivesse contando uma história, isso não acontece sempre na Bíblia, tá? Né? Nós estamos ali num enredo, de repente entra um livro nada a ver. Isso acontece lá nos livros históricos, né? Nós estamos dando lá Josué, Juízes, aí vem o livro de Ruth. Que você fala, não é uma sequência, é um livro que foi escrito naquela época, que traz informações daquela época, mas não é um livro de sequência histórica. Aqui, o Êxodo, no caso, ele é uma sequência do Gênesis. Quando foi escrita a história que está no Gênesis? Ele se inicia aproximadamente 400 anos após a morte de José. Então, vamos lá. Lembra como que acabou o livro do Gênesis? Volta lá na sua Bíblia. E olha lá o finalzinho do Gênesis. A morte de José. Então, José, ele morreu. Ele trouxe toda a sua família lá de Canaã para o deserto, para o Egito, né? E aí eles estão ali, agora nessa terra de Gósen, eles se estabeleceram. E quando que começa a história que está aqui no Êxodo? Mais ou menos 400 anos após a morte de José. Então, entre a morte de José e o acontecimento que parece que no Êxodo, o primeiro acontecimento, que é o surgimento desse novo faraó, passaram-se então 400 anos. Então, aquelas 70 pessoas que entraram no deserto ali no Egito, né, com com José, com Jacó, eles ficaram 400 anos ali. E o que aconteceu nesses 400 anos? Eles cresceram, né? Ali nos primeiros versículos do Êxodo nós vamos ver. Então, o que está relatado aqui é 400 anos após a morte de José, tá bom? Esse livro, o que ele relata? Ele relata a multiplicação dos descendentes de Jacó, ou seja, Israel, no Egito. E a ascensão de um rei que não conhecia José. Vamos fazer uma pausa aqui. O que vocês precisam entender? Quando aconteceu esse período de fome na terra de Canaã, que a Bíblia relata, que não tinha comida, né? E não tinha comida também no Egito. Essa seca, que a palavra descreve um tempo de seca, né? Que nada se produzia, ela também aconteceu no Egito. Porém, lembra que Deus deu uma visão para o faraó? E o faraó, então, fala com José. José interpreta os sonhos e José traz uma dinâmica, né? Ele traz ali uma solução. Ele fala, olha, ele não, né? Deus trouxe através da interpretação do sonho, através da vida de José, para então eles guardarem esse mantimento. E eles então ficam 7 anos consumindo, mas guardando, consumindo e reservando. Então eles fazem um grande estoque de alimento. E isso era comum, né, na época. As pessoas virem para o Egito, porque o Egito nessa época era uma potência, tá? Olha para o nosso mundo hoje e pensa numa potência mundial, né? Hoje a gente vê que isso está mudando, mas até pouco tempo atrás, os Estados Unidos eles sempre foram vistos como uma potência mundial, um lugar de prosperidade. Então faltava recursos aqui no Brasil ou em qualquer outro país, no México a gente vê muito, mas em outros países também. O que aconteceu? As pessoas imigravam para os Estados Unidos. Hoje ainda acontece, mas com uma frequência menor, porque a gente tem visto uma globalização da crise, né? Depois da pandemia. Mas as pessoas, então, elas imigram para outro país na procura de quê? De trabalho, de uma melhor maneira de vida, de sustento. E as pessoas faziam isso para o Egito, tá? Então, nessa época, não foi só o povo de Canaã que imigrou para o Egito. Outros povos também imigraram. Ai, mas isso não está na Bíblia, Vanessa. Não, não está. Lembra que eu falei que a gente tem que ir no além? Então, o que acontece? Em Israel e no Egito, eles estudam a história da nação, né? E nos livros históricos a gente vê isso. Os imigrantes indo para o Egito. E o que acontecia? Quando esses imigrantes chegavam lá, eles cresciam, né? E isso é normal. A gente está recebendo muitos imigrantes aqui no Brasil, da Venezuela, não é? A gente vê, você sai, você vê
fala mais um país aí que vem os cubanos, né, vieram muito, a gente tem visto muito haitiano. O que acontece? Eles chegam aqui e eles crescem, né? Às vezes eles vêm sozinhos, depois eles mandam buscar a esposa, mandam buscar os filhos, e quando vê os filhos estão estudando aqui, eles se casam, eles crescem, e assim vai se multiplicando os imigrantes dentro do país. E no Egito aconteceu isso, né? O povo de Israel, os descendentes de Jacó, eles vieram em 70. Nós vamos ver aqui, ó, no versículo 7, que a palavra fala assim, ó, que eles eram tanto que encheram o país. Então, aconteceu um movimento de imigração de várias nações, não só de Canaã, tá bom? Não só dos israelitas, mas de outros povos, tá? Os semitas, que eram os descendentes de Sem, esses povos, eles dominaram também o governo do Egito. Na época em que José, são tantos personagens, na época que José sobe como governador, quando esse faraó coloca José como governador, por que é aceito? Porque os imigrantes, eles já estavam tomando o poder do Egito, tá? Então, quando nós vamos para a história, e isso eu aprendi esses dias, eu achei bem interessante, por isso que eu estou passando isso para você, os semitas, os descendentes de Sem, eles vieram numa quantidade tão grande para o Egito que eles tomaram o poder. Então, eles ficaram muitos anos governando o Egito. E a gente vai ver aqui que quando esse novo faraó sobe, e a história do povo do Egito, dos egípcios, traz um faraó de nome Amose, ou Amose, que quando a gente olha para a história desse faraó e a gente olha para a Bíblia, dá a entender que é esse faraó que subiu. Então, assim, a história de José realmente foi esquecida, porque ele era um imigrante e subiram muitos outros depois dele no poder. 400 anos se passaram. E quando esse faraó, o Amose, ele toma de novo o poder do Egito, então o que ele faz? Ele quer destruir os imigrantes. Por quê? Para não acontecer o que aconteceu, deles perderem o governo da sua própria nação. Então é quando começa a acontecer, como é que fala? Eles começam a querer eliminar, né? Então eles vão atrás de eliminar esse povo, de matar esse povo, de expulsar esse povo. Só os israelitas? Não, todos os povos. E esse período onde José ele entra ali no governo, quando a gente olha para a história dos egípcios, e isso não é certeza da palavra, isso que eu estou falando é história, um povo chamado Ixos, descendentes de Sem, um povo semita, eles eram muito fortes. E eles ficaram muito tempo no poder, tá? Então, subiu esse faraó agora ao trono, então um faraó egípcio, né? Ao trono, e ele não sabia da história de José, tá? E o que acontece? Ele começa, então, a escravizar os hebreus. Ele fala assim, esse povo está crescendo demais. Esse povo, como diz aqui a palavra, encheu o nosso país. Vamos oprimir esse povo. Vamos escravizar esse povo. Então, esse faraó escraviza os hebreus, tá? E o nome do livro, que significa saída ou partida, conta como Deus então libertou o seu povo dessa escravidão. Então, por que o povo tem que sair do Egito? Se parecia que era Deus que tinha colocado eles no Egito, não foi? Porque eles estavam passando fome. E José, dentro do Egito, com aquele poder de governar e com o poder de distribuir os alimentos, ele traz a família dele, e a gente termina o livro do Gênesis feliz, porque, tipo assim, o povo, os descendentes, agora vão morar no Egito, e José vai dar fartura de alimento para eles, mas eles são escravizados. Por quê? Por causa disso. É um movimento político, é um movimento no poder um poder de governo da nação, tá? Então, uma saída que esse faraó acha é o quê? Vamos oprimir esse povo, vamos escravizar. Então, agora o povo já não está mais vivendo livremente.
Eles agora estão sobre um jugo de escravidão no Egito. E a maneira como Deus vai libertar esse povo é por meio de 10 pragas, tá bom? E essas pragas, elas foram especialmente escolhidas, pois representavam os juízes de Deus sobre os deuses do Egito. Aí no nosso livro, eu estou ali na página 44, nós temos uma tabelinha, vocês estão vendo? Que diz assim, ó, praga, a referência bíblica, o julgamento contra e o efeito que causou em Faraó. Então tá lá, a primeira praga, águas em sangue, a referência, que foi em Êxodo 7, julgamento contra Deus-Ap, a idolatria do rio Nilo. E o que aconteceu com Faraó? O Senhor, ele é tão maravilhoso que a estratégia de Deus não é simplesmente libertar o seu povo, mas a estratégia de Deus, ela vai além. Além de libertar o povo dele da terra do Egito, ele vai confrontar os deuses do Egito. O Egito era um povo, uma nação idólatra, muito idólatra. E o que é que eu quero que vocês entendam a partir de agora? A idolatria, ela é a maior inimiga do Senhor nosso Deus. Na verdade, a gente já vê isso no Gênesis, né? Quando a gente vê lá Jacó com os ídolos, né? A gente vê muito isso, mas do Êxodo para frente, nós vamos ver que o povo, ele sempre cai em desobediência quando ele deixa a idolatria entrar no seu coração. Então, a luta, entre aspas, do Senhor com o povo é tirar a idolatria. O Senhor, ele quer estabelecer um trono no coração do homem, onde ele se assenta. E o que impede isso é a idolatria. Aí, aqui no caso do Egito, nós vamos ver vários deuses, tá? Então, eles tinham deuses para tudo. Eles tinham deuses do rio Nilo, que o rio Nilo para eles era um rio sagrado, né? Que trazia ali tanto a água que eles consumiam potável, como os peixes, era um realmente sagrado, algo que eles usufruíam muito. O rio Nilo tinha, então, um deus para ele, eles tinham uma deusa para a fertilidade, eles tinham um deus para a terra, eles tinham o escaravelho sagrado, que era um deus em forma de besouro. Vocês já viram quando a gente assiste filmes da época do Egito? Aquele filme da múmia, aparece o escaravelho sagrado. Então, eles tinham um touro sagrado. Então, besouro era Deus, touro virava Deus. Aí tinha um deus Sutek, ou Tifão, que eles eram sim o deus dos mortos, o deus da atmosfera, que cuidava da chuva, que controlava o sol, o calor, um deus que protegia a terra dos gafanhotos, o deus que cuidava das plantações, o deus Serápia, um deus pro sol e o deus chamado Faraó, que era o homem. Porque Faraó, ele se considerava acima de todos os outros homens. Eu sou, ele dizia, né? Eu fui estabelecido por Deus. Contra Faraó, ninguém pode. Então, ele era um deus. A nação do Egito via Faraó como um deus. Eles construíam estátuas de Faraó. Eles se reverenciavam a Faraó. Eles idolatravam Faraó, tá? Então, quando Deus vem lançando as pragas, não é assim, ai, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a água do rio Nilo em sangue. Não, e agora? Agora eu vou lançar uns gafanhotos. Não, e agora? Agora eu vou mandar terremoto. Não. Deus é estrategista, tá? E conforme ele ia enviando as pragas para confrontar Faraó e o Egito, ele confrontava os seus deuses. Então, a água em sangue, olha lá. A primeira praga, água em sangue, foi o deus Rap, que era o deus do rio Nilo. Depois, ele mandou o Rans, que era essa deusa Hecate, que era a deusa da fertilidade. Essa deusa tinha uma cabeça em forma de rã. Depois ele mandou os piolhos, que era o deus Geb, ou Seb, que era o deus terra, o deus que cuidava da terra. Depois ele mandou moscas, e ele estava confrontando esse deus Kefre, que era um besouro, um besouro sagrado, um escaravelho sagrado. Depois ele manda a peste nos animais, que ele estava confrontando o deus Apis, que era um touro sagrado.
Esse touro cuidava dos animais do Egito. Depois ele manda úlceras no povo, feridas. E ele está confrontando, então, o deus Sutek, ou o deus Tifão, o deus a quem oferecia a cinza dos mortos. Era um deus que cuidava, então, da morte e da vida. Chuva de pedras, que foi a sétima praga, era o deus Shu que ele estava confrontando. O Deus que cuidava da atmosfera. Esse Deus controlava o tempo. Controlava tanto tempo que Deus conseguiu mandar chuva de pedras. Depois ele manda os gafanhotos, que era o Deus Serápia, que é o Deus que protegia a terra dos gafanhotos, a terra do Egito. Depois ele manda trevas, e ele está confrontando o Deus Ra, que era o Deus Sol. E por último ele manda morte nos primogênitos, que ele confronta Faraó, o homem que era considerado um Deus. Tá? Então, essas são as pragas. Todas as referências bíblicas estão aqui. Vocês precisam ler. Se vocês não leram, a gente não vai ter tempo de ler todas. Mas essas pragas, elas não foram aleatórias, tá? As pragas eram para confrontar a idolatria, tá? Lembra sempre disso. O inimigo de Deus para com o homem é a idolatria. Deus, o homem sempre está dando um jeito de colocar alguém ou algo no lugar de Deus, tá bom? Então, vamos lá para a parte de baixo. Embaixo dessa tabelinha está escrito assim, ó, assim como Gênesis, o livro dos princípios, Êxodo é o livro da redenção. Grifa isso aí no teu livro. Ele já está em negrito, né? Mas se você for das que grifa, igual eu, grifa aí no teu livro, tá? Êxodo é o livro da redenção. Gênesis, ele começa com a perfeição no Éden. Deus criou o paraíso, né? O Éden. E Êxodo começa com a ruína do Egito. Então, agora é um paralelo que o autor faz aqui, tá? Entre o livro de Gênesis e entre o livro do Egito. Ou entre o livro de Gênesis e entre o livro de Êxodo. Então, Gênesis começa com a perfeição no Éden, e o Êxodo com a ruína no Egito. Gênesis conta a história de uma família. Lembra? A família de quem? A família de Abraão. E Êxodo conta a história de uma nação que nasceu dessa família, né? Então, Gênesis estava lá falando de uma família. E agora, essa família já é uma nação, que é a nação de Israel. Logo após, Gênesis relata a entrada do pecado no mundo e, como a consequência, a morte do ser humano. Ah, irmãos, eu acho que essa história da família é de Adão e Eva, que depois vem a história de Abraão. Lembra que eu falei para vocês que Gênesis é dividido em dois? Do 1 ao 18, do 1 ao 15 e do 16 para frente. Então, essa primeira família é de Adão e Eva, tá? Depois que vem a história de Abraão. Porque aqui está falando assim, a maneira como o autor está tratando, tá? Então, Gênesis relata a entrada do pecado no mundo e, como consequência, a morte do ser humano. O pecado entrou lá com Adão e Eva. E no segundo livro da Bíblia, a gente tem a obra de Deus para a salvação do homem. Então, o livro do Gênesis traz o problema, o pecado, e Êxodo traz a solução, a salvação, a redenção. O que isso mostra? Isso mostra que Deus não fica passivo quando vê o homem que ele criou perecendo. Deus não fica parado quando ele vê você errando. Deus ele não fica parado quando ele vê que a criação dele está perecendo. Ele se movimenta. Então, o homem pecou, errou e agora Deus está se movimentando para consertar. Não é palavra, não é consertar, mas é restabelecer, né? Refazer essa aliança do homem com Deus, tá? Pelo contrário, Deus se move em direção aos seus escolhidos. Então, o povo de Israel, que é a descendência de Jacó, que é a descendência de Isaac, que é a descendência de Abraão, é o povo escolhido. Então, Deus não vai ver esse povo ser escravizado e ficar quieto. Não. Ele vai se movimentar para livrar, para redimir, para libertar o seu povo. Ele escolheu aquele povo para ele, tá bom? Vamos lá para a página 45 do livro. Página seguinte, que diz assim, ó. O capítulo central do Êxodo é o 12º que nos fala sobre a Páscoa. Então, você vai abrir a sua Bíblia aí no capítulo 12. Deixa ela abertinha aí. Na minha tem um título, está escrito A Páscoa.
Esse capítulo, o capítulo 12, é o capítulo central do Êxodo, tá? Essa palavra, no inglês, é Passover, que significa literalmente passar sobre. Foi exatamente isso que o anjo destruidor, quando via o sangue de cordeiro na porta de alguma casa israelita, ele não entrava para matar o primogênito, mas passava sobre esta casa. Vamos ler esse versículo que ele manda aqui, ó, o 12, versículo 13, tá? Diz assim, ó: o sangue desse cordeiro que eles tinham matado será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O próprio Deus estava ferindo com morte aquele povo. E depois lá na apostila, nós vamos entrar um pouquinho mais nos detalhes disso. Nós vamos ver que lá no começo, Faraó ele escraviza o povo e daí logo depois ele manda matar os meninos. Ele manda matar os primogênitos do povo hebreu. E é quando Moisés é salvo naquela cestinha de palha, de vime, que a mãe dele passa, betume, e coloca no rio. Moisés ali é salvo. Quantos meninos não morreram? A palavra diz que os soldados entravam nas casas e matavam, jogavam essas crianças no rio, cortavam o pescoço desses meninos. Olha só. Por quê? Por que Faraó fez isso? Porque ele era Deus. Eu posso matar quem eu quiser. Era essa a mensagem que ele estava passando. Por isso que o Senhor traz essa praga. Não é porque Deus é mau. É porque Deus não deixa o ímpio, o maligno, prevalecer sobre o seu povo. Então, na mesma semente que ele semeou no povo, ele colheu na própria família dele, porque ele não era Deus coisa nenhuma, porque ele não conseguiu nem poupar o próprio filho dele. A palavra diz que o filho de Faraó, o menino, o primogênito, morreu, tá? Então, esse versículo é muito forte. Quando eles fazem esse ritual do cordeiro, que é a Páscoa, eles matam o cordeiro e ele tem toda uma preparação e eles comem a carne daquele cordeiro, né? Eles comem em família. É a primeira Páscoa, a primeira ceia, né? Tá tudo ali instruído por Moisés do capítulo 12 antes desse versículo que nós lemos e depois continua também. Então assim, é ali que Deus faz então essa última praga, que é a morte dos primogênitos, mas o seu povo tem os seus filhos poupados. Por quê? Porque eles são bons? Porque eles são perfeitos? Não, porque eles foram escolhidos e um cordeiro morreu para que o sangue dele tivesse exposto e cobrisse aquelas famílias, tá? Então vamos lá. Continuando a leitura ali do livro. Portanto, a Páscoa, ela é uma figura da nossa redenção, pois representa tanto o julgamento divino sobre este mundo, quanto a nossa salvação e libertação. Então, essa Páscoa, a primeira Páscoa, e é essa Páscoa que deve ser celebrada até os dias de hoje, ela deve, não dessa maneira, né? Porque aqui é o Antigo Testamento, então depois Cristo vem e ele dá uma forma verdadeira, mas ele continua comendo a Páscoa com o pão e o suco da videira, né? E é a Páscoa que a gente come hoje. A gente entende que aquele cordeiro é ele, porque depois de comer a Páscoa com seus discípulos, ele vai e se entrega na cruz. Né? Ninguém matou Jesus, ele se entregou numa cruz. Ele morreu por escolha, ele escolheu se entregar, né? Ele não tinha pecado. Então, essa Páscoa que a gente deve celebrar, ela é uma figura da nossa redenção. Sem Cristo, sem a morte de Cristo, onde nós estaríamos? Né? Então, por causa do sangue que derramou, nós fomos redimidos. E também o julgamento divino para este mundo, porque enquanto para nós, os que escolhem o Senhor, os que entram debaixo do sangue, têm redenção, aqueles que estão fora, eles têm morte. Tá? Esse é o significado da Páscoa. Então, porém, não somente a Páscoa, mas muitas coisas no livro do Êxodo são figuras para nós, cristãos do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele está dentro do Velho, do Antigo.
não gosto de falar velho, né? Já expliquei para vocês que o velho parece que é uma coisa velha, agora uma coisa antiga já é, não, antigo. Às vezes não fica velho, fica antigo. Então, o Novo Testamento, ele está dentro do Antigo Testamento. O Novo está dentro do Antigo. Ele está ali incutido ali dentro. E no Novo Testamento, o velho, ele vem e cumpre. O novo cumpre, tá? Então, assim, ó, não somente a Páscoa, mas muitas outras coisas. Que outras coisas? Vamos lá. Aí nós temos 3 pontinhos aí embaixo, que diz assim, ó. O primeiro pontinho diz assim, Jeová libertou Israel da escravidão do Egito. E da mesma forma, Deus nos liberta do pecado, da morte, do mundo e de Satanás. Quando você vem para Cristo, quando você escolhe andar com Jesus Cristo, quando você vai lá, você toma uma posição, você fala, não, agora eu vou andar com o Senhor, eu vou fazer um estudo da palavra, eu vou entender quem é o Senhor, eu começo a orar todo dia, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a frequentar uma igreja que está ali de acordo com os princípios bíblicos, eu me batizo, uau! Então você é resgatado. Assim como o Senhor tirou Israel do Egito, ele tira você do mundo. E agora te liberta do pecado, da morte, do mundo e de Satanás. Porque quando você estava no pecado, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Né? Então, assim, mas eu não morri, eu estava viva. Não, mas a sua vida estava morta. De repente, as suas emoções estavam numa morte, a sua vida espiritual, a sua vida profissional, você não via sentido, você era eu falo que pior do que morrer é estar morto vivo. Porque quem morreu, morreu. Agora, quem está nessa vida e não tem sentido para nada, é uma pessoa que anda em morte, né? Mas quando Deus faz isso com você, ele tira você com o povo, tá? Segundo pontinho, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Vamos abrir essa passagem? Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Abre aí a sua Bíblia. E outra coisa, gente, nesse estudo, vocês vão aprender aonde estão os livros da Bíblia. Não posso proibir ninguém, porque aqui nós estamos online. Então, eu não sei como é que vocês estão fazendo. Mas quando eu fazia esse estudo pessoal aqui, né? A gente fazia presencial, não deixava ninguém usar a Bíblia no celular. A Bíblia, aqui, ó, você tem que encontrar. Por quê? Porque até nessa sequência de livros, a gente aprende. Então, quer dizer, olha aqui, a Páscoa está lá no comecinho, e aqui, quase no final, nós temos um versículo. Então, vamos ler, falando sobre a mesma coisa? 1 Coríntios, deixa eu tirar o fone, vocês estão me ouvindo? Porque está me incomodando, eu não consigo ficar de fone. Já fiquei bastante até. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz assim, ó. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Na Bíblia é difícil. Melhorou um monte. Então vamos lá. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Uau! Então, ó, Cristo é o Cordeiro Pascal, e que foi morto para que seu sangue removesse os nossos pecados. O sangue de Jesus removeu os nossos pecados? Sim. Abre lá em João, tá para trás, tá? Os evangelhos lá. João 1, 29. Tá nos evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Gente, tá indo tudo certo? Ninguém falou nada? Ninguém tem dúvida? Tá dando para entender? Qualquer coisa vocês me parem aí, tá? Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 29. Olha o que diz aqui. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João, ele tem um encontro com Jesus. E quando ele vê Jesus pelo Espírito Santo, lhe é revelado
que ele é o Messias. E olha o que ele usa, ele fala, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ainda aqui em João, vai lá para o capítulo 8, versículo 51. Capítulo 8 é bem grande. Versículo 51 diz assim, asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Será que as pessoas não vão morrer? Mas os discípulos todos morreram, mas essa morte é a morte eterna, né? Jesus, ele nos livrou da morte eterna. Agora nós temos vida. O apóstolo Paulo diz assim, ó, que viver em Cristo é vida e morrer é lucro. Se você morrer aqui nessa terra, se o seu corpinho aqui morrer, a sua vida eterna está em Cristo, né? É muito melhor do que essa vida aqui, tá? Ah, eu vou ficar de óculos. É bem melhor. Eu não gosto de usar porque dá reflexo, tá vendo? Preciso de uma lente que não faz reflexo. Mas ajuda muito a ler. Vamos lá. Terceiro pontinho aí do livro, ó, diz assim: Deus precisa escrever a sua lei em nossos corações, através das escrituras sagradas. E a sua presença precisa habitar entre nós, por meio da comunhão da igreja. Enquanto estamos indo para a terra prometida, a vida abundante em Cristo Jesus. Olha só como o autor ele consegue fazer uma leitura do Êxodo para nós, né? Nós vamos ver aqui Deus dando leis para o povo, para depois que o povo saiu do Egito, eles saem o quê? Eles saem com o coração lá no Egito, com aprendizado, com a mente, né? Com tudo que eles aprenderam lá. E Deus agora precisa tirar isso. Aí Deus vai trazendo as leis para Moisés, né? Mas hoje aquelas leis, elas não fazem mais sentido para nós. Então o que o Senhor faz? Ele escreve no nosso coração. Jesus falou assim, que o maior mandamento ele falou assim que ele resumiria todos os mandamentos. E não são só 10, tá? Eu acho que eu já falei isso para vocês. São muitos mandamentos, são centenas de mandamentos. Então, assim, esses mandamentos podem ser resumidos em 2, Cristo falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor. E isso tem que acontecer dentro, porque você não consegue amar a Deus sobre todas as coisas se o seu coração não for transformado. E ao próximo como a você mesmo, muito menos. Antes aqui de começar a aula, estava aqui, sempre gosto de ficar aqui quietinha, colocar um louvor, uns minutinhos, ficar orando. E eu falei, Senhor, eu coloquei um louvor e ele estava na tela assim do computador e estava escrito Jesus, era só um fundo musical e aí só aparecia Jesus. E eu falei, Senhor, será que eu te conheço? Como te conhecer? Eu não te vejo. Gente, a nossa escolha, a nossa fé, a nossa confissão de fé. Por que as pessoas fazem ídolos, né? E por que muitas religiões precisam de imagens? Porque é muito difícil você amar aquilo que você não vê. Você precisa deixar Deus trabalhar dentro do teu coração de uma tal forma que você precisa sentir. E sentir nem sempre é fácil. Na verdade, a gente sente muita coisa. Nossa, a nossa alma, ela grita, né? Eu falei pro meu marido hoje, falei, como é difícil ser mulher, é uma montanha-russa emocional, é uma mudança de humor brusca, você acorda bem, de tarde você está estressada, e você precisa do domínio próprio, e você sente muita coisa, mas para você sentir o Senhor, você tem que calar todos esses outros sentimentos. E como é difícil, né? E a Bíblia fala assim, como você fala que você ama o teu próximo? Não, como é que você vai falar que você não ama o teu próximo, que você vê, e vai falar que você ama a Deus, que você não vê? Então, é muito... esse amar ao Senhor, ele é muito além de tudo aquilo que a gente sente. É só pelo poder do Espírito Santo mesmo. Então, assim, é só deixando no nosso coração. Então, essas leis, que na verdade as leis mosaicas, né? As leis do Antigo Testamento, elas vêm
elas vêm para desenhar quem é Deus. E Deus é algo muito superior a nós, né? Algo, por mais que a gente foi feita a imagem e semelhança do Senhor, a palavra diz que nós nunca vamos conseguir decifrá-lo, né? Que é insondável, que é inescrutável o coração de Deus. Então, é muito difícil. E é um exercício diário, né? Você se calar, calar o que você sente, calar o que você vê, calar o que você ouve, para tentar sentir o Senhor. E a maneira mais fácil de ver ao Senhor é quando a gente abre os olhos e tenta enxergar Ele em todas as coisas, na criação, nas pessoas, na sua família. Por que a palavra fala que a gente precisa habitar em comunhão? A gente precisa ver o Senhor no nosso irmão, naquele irmãozinho, ou às vezes naquele seu parente, naquele filho, naquele marido difícil de lidar. É ali, é nesses lugares, nessa comunhão com o próximo e com a criação, que a gente vai vendo o Senhor, que a gente vai vendo os traços do Senhor, porque Ele foi o Criador de todas as coisas, então tem dele em todas as coisas, mas é o mais difícil, tá? Vamos continuar a leitura? Eu fugi um pouquinho, né? Vamos lá, a página 45 ainda, essa parte de baixo aqui, ó. Então, grife-se também, por mais que já esteja em negrito no teu livro, Moisés, ele é o personagem principal, tá? Lembra que eu falei que Moisés, ele é o autor desses 5 livros. Moisés não aparece no Gênesis. Moisés vai aparecer no Êxodo, mas foi Moisés que escreveu o Gênesis. Mas como assim? Porque o Senhor, né, que, vamos dizer assim, contou para Moisés a história da criação. Foi o próprio Deus que contou para Moisés, né? E a história de Abraão também ficou conhecida, mas o Senhor foi trazendo a Moisés. Por isso que Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no Sinai, né? O Senhor foi trazendo para ele essa revelação da palavra. Então Moisés é o personagem principal do livro do Êxodo, por mais que apareça ali Faraó, Arão, Moisés é o personagem principal. E a sua vida, a vida de Moisés, ela é dividida em 3 períodos de 40 anos, tá? Então, o primeiro período, os primeiros 40 anos da sua vida, ele viveu no Egito, sendo criado como a filha de Faraó. Quando a mãe dele coloca ele lá naquele cestinho e coloca no rio, e a filha de Faraó encontra ele, então ele vive ali no Egito, no palácio, sendo criado como filho da filha de Faraó durante 40 anos. E isso está escrito em Atos, capítulo 7, versículo 22 e 23. Vamos ler? Atos dos Apóstolos. Um pouquinho aí para frente do João, que a gente estava lendo. Nós vamos ficar nesse capítulo 7 agora. Atos, capítulo 7, versículo 29 e 30. Ou, não, 21 e 23. Do 21 ao 23. 29 e 30 mais para frente. Vamos lá. Atos 7, do 21 ao 23, diz assim, ó. A partir do 20, eu vou ler com vocês, ó. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses, ele foi criado na casa de seu pai. Isso ali no Êxodo a gente vai ver. A palavra fala que Moisés era um menino muito bonito, né? Era uma criança diferente. E a mãe dele, então, escondeu ele durante 3 meses. Daí, quando ele foi abandonado, né, colocado lá no rio, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Esse versículo que nós vamos ler agora é de extrema importância. Olha o que diz. Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Então vamos lá. Moisés, ele que escreveu o Pentateuco, ele não era qualquer um. Por que será que Deus permitiu que ele fosse criado dentro do palácio? Aprendendo, lendo, escrevendo, sendo criado como um príncipe. Porque tudo isso que ele recebeu ali, enquanto ensino e aprendizado, ele usou para escrever o Pentateuco.
tá bom? Olha como Deus é perfeito em tudo o que faz, né? Então, e o outro período de 40 anos? Pontinho 2 aí, ó, tá no livro. Ele viveu como fugitivo na terra de Midian. Ainda nesse capítulo, a partir do versículo 29, olha o que diz. Quando Moisés foge para Midian, né? Porque ele mata o egípcio, porque o egípcio está espancando lá o hebreu, ele fugiu para Midian, onde ficou como estrangeiro. E lá ele se casou e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Aí é quando Moisés então vê a sarça, né? Ele está ali pastoreando as ovelhas do sogro dele e ele vê a sarça ardente. Então o Senhor fala com ele ali na sarça. 40 anos lá no deserto de Midian. E agora? Ele vai passar o último período como guia do povo de Deus para a terra prometida. A partir do versículo 36, ainda nesse capítulo, diz assim, ó: Ele os tirou de lá. Ele tirou o povo de Israel do Egito, fazendo maravilhas e sinais no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos, tá? Então, essa foi a vida de Moisés. 40 anos criado ali no palácio, estudando, aprendendo. Depois ele foge para Midian, ali o Senhor fala com ele volta para o Egito, o Senhor fala com ele através da sarça: você vai libertar o meu povo. No começo ele tem medo, Deus entende as suas, não as suas debilidades, mas as suas inseguranças, né? Deixa então, levanta Arão, o irmão dele, para ajudar ele nessa missão. Arão que fala, né, com Faraó, ele tem medo de falar, vergonha de falar. Alguns estudiosos dizem que ele era gago, né? Isso não está na Bíblia, mas só fala que ele era um homem, né, de palavras pesadas, que não conseguia falar. E Deus levanta então Arão para ajudar ele. Ele volta para o Egito para libertar o povo. E aí depois ele fica 40, aí eles saem, né? Acontece o êxodo, a saída, a partida. Eles saem do Egito e ali eles vão ficar 40 anos no deserto. Enquanto eles ficam 40 anos ali no deserto, Moisés fica como líder deles, tá? Então essa foi a vida de Moisés. Aí, continuando a leitura aqui, diz assim, ó: além da redenção, há outros 2 temas principais nesse livro: lei e tabernáculo. O que era a lei, gente? A lei era o conjunto de mandamentos de Deus para o seu povo. E o tabernáculo? O tabernáculo era o lugar de habitação de Deus no meio deles. Então, eles vão ficar ali no deserto, e isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais na aula que vem, com a leitura da apostila. Se vocês não leram o Êxodo, leiam, tá sempre eu aqui apelando para vocês lerem a Bíblia. E Deus vai dar as leis. Por quê? Porque eles precisam de lei, eles são um povo numeroso, muito grande, né? A Bíblia diz que só de homens 5.000, fora mulher, criança, o gado e alguns estrangeiros que saíram com eles, porque lembra que eu falei que não só os israelitas estavam ali, né? Existiam outros povos que tinham imigrado. E a palavra diz que alguns estrangeiros aproveitaram a oportunidade e, fugiram com eles. Então, eram muitas pessoas. E eles iam viver em comunidade agora. E Deus vai fazer o quê? Vai dar lei. O que pode e o que não pode. Quando a gente vive em comunidade, a gente tem dever, né, e privilégios. A gente tem que saber. Eu falo que o nosso direito acaba quando começa o do outro. Então, isso vai para dentro da nossa casa, para a igreja, no seu trabalho, onde você vive. Você tem os seus direitos, mas o outro também tem. Então, Deus teve que mandar leis, né? Nessas leis, e incluíam vários tipos de leis. Nós vamos ver ali de convivência, espiritual, de hospitalidade, de higiene, de tudo. Era para cuidar do povo, tá? E aí Deus, então, agora vai pedir para eles construir um tabernáculo. Deus quer habitar no meio do povo, mas não pode. Deus é santo. Hoje nós temos o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus falou assim: eu vou para que o meu Pai envie o Espírito Santo, que vai habitar em vós, porque o mundo não pode recebê-lo. Então, assim, Deus, ele não habita entre nós, é o Espírito Santo que habita em onde? Dentro do nosso coração, redimido, né? Jesus, ele habitou aqui enquanto carne, e ele se foi e deixou conosco o Espírito Santo.
Mas naquela época o Espírito Santo não habitava no meio do povo. Jesus não tinha vindo. Jesus não tinha pago um preço de sangue por eles. Eles não estavam redimidos ainda totalmente. Eles tinham que ficar fazendo a Páscoa, ano após ano. Sacrifícios para limpeza, para perdão de pecados, para tantas outras coisas, né? Então, Deus fala para eles construírem um tabernáculo, que nós vamos ver que é um tipo de tenda, é uma igreja em forma de tenda, para que Deus pudesse habitar ali no povo, tá? Então, o que que isso revela? Isso revela que Deus, ele queria habitar no meio deles, mas para isso eles precisavam se santificar, obedecendo à sua lei. Em outras palavras, Deus só pode habitar junto daqueles que lhes obedecem, daqueles que vivem debaixo do seu reinado. Você sabia que da mesma maneira que antigamente o Senhor só podia habitar no meio das pessoas, no meio do povo que estivesse em santidade, hoje isso ainda vale para nós. Em que sentido? Quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus Cristo, lá no dia do batismo, a palavra diz que ele entrou no Rio Jordão para se batizar. E quando João Batista vai batizar Jesus, a palavra diz que apareceu uma pomba. O Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre Jesus. Agora você imagina uma pomba pousar sobre você, tá? Essa é a imagem que Deus escolheu. Não é que o Espírito Santo de Deus é pomba, gente, por favor, tá? Mas uma pomba é um animal, o pássaro em si. Mas a pomba, né? Ela é um animal arisco. Se você tiver andando numa praça cheia de pomba, se você bate o pé, se você faz um movimento assim, elas já. O Espírito Santo de Deus, você pode atrair ele para você, ou você pode reprimir ele, de você expelir. Depende da sua atitude, né? Depende do que você está fazendo, o que você está vendo, o que você está pensando. O Espírito Santo, ele pode se afastar de você. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles não receberam o Filho. E o Filho, receber Jesus, receber o sacrifício da cruz, é uma escolha. Então, ainda hoje, Deus quer habitar no meio de nós, em nós, mas por meio do Espírito Santo, mas precisa haver santidade. A palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se você não anda em santidade, se você não vive em santidade, isso não é ser santo de nunca errar, mas é a pessoa que está ali lutando contra o erro, lutando contra o pecado. Se você não estiver nessa vida, o Espírito Santo de Deus ele não pode habitar em você, tá? Fala. Deixa eu abrir para você, Aline, peraí. Vamos abrir aqui, ó, no batismo de Jesus. Deixa eu ver se aqui fala. Abre lá a Bíblia, Mateus, capítulo 3. Vamos ler essa passagem, tá, Aline? Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, olha o que diz. Então, essa passagem, anota aí, Aline, se você quiser. O batismo de Jesus está aqui em Mateus, capítulo 3, mas também está em Marcos, capítulo 1, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, tá? Olha aqui, vamos ler aqui no livro de Mateus. 3:13, diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Tá bom? Vamos ler aqui Mateus, Marcos. Vamos ver como é que tá no Evangelho de Marcos. Marcos 1.
também retrata como uma pomba. Olha lá, Marcos 1, versículo 9 diz assim: Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. E Lucas 3. Vamos ver se. Lucas 3, 21, 22. Vamos ver se aqui também fala. Olha, Lucas 3. Aline, olha que perfeito. Lucas 3, 21 diz assim: Quando o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Uau! Porque nos outros dois dá a entender assim, que como uma pomba, né? Como uma pomba pousa, mas aqui Lucas diz que foi em forma corpórea. Então, uma pomba realmente desceu. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Ai, que lindo, né? Os evangelhos, eles são apaixonantes. Nós estamos dando toda a Bíblia, mas quando eu paro, eu estou toda arrepiada, quando eu paro para ler uma passagem de Jesus dos evangelhos, é muito forte. A gente precisa conhecer Jesus, a gente não conhece, né? Amém. Glória a Deus, que lindo. Então, realmente, tá? Como uma pomba. Vamos para a última página. Estamos acabando a nossa aula, falta 4 minutos. Glória a Deus, vai dar certinho. Página 46 do seu livro, vamos aí terminar a aula. Então vamos lá. O autor diz assim: o livro do Êxodo é um dos mais importantes do Antigo Testamento. Essa doutora aqui, doutor, né, que tem um nome assim diminuído, como é que fala? Eu não consigo, a gente não sabe o nome, né? Mas doutor Cowley, ele diz assim: se quisermos entender a mensagem central do Novo Testamento, o livro que mais vale a pena estudar com atenção é o livro do Êxodo, e eu concordo. Principalmente por causa da Páscoa. Porque toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus, ele se resume na cruz. A cruz é o ápice, é o auge do ministério de Cristo. Se você entender a cruz, se você se submeter à cruz, você vai participar do evangelho de uma maneira plena. E aonde está a Páscoa no Antigo Testamento? No Êxodo. Então, o Êxodo é um livro de extrema importância para que você entenda todo o cristianismo, tá? Ele é rico em eventos marcantes nas escrituras, dentre as quais podemos citar. Daí é que ele cita algumas partes importantes, tá? Além da Páscoa. Então, vamos lá para o primeiro pontinho, ó. O comissionamento de Moisés através da sarça ardente. Então, ali a gente já vê o Senhor se revelando para o homem num fogo que arde, mas não queima, né? O segundo ponto, a nova revelação de Deus por meio do nome Iavé, ou traduzido por Iavé, Javé, Jeová, que quer dizer eu sou o Senhor. Deus vai se apresentar como Iavé. Então, até no Gênesis a gente não vê isso. Deus dando um nome a ele. Ele agora se apresenta ao homem e ele diz: eu sou Iavé. Eu sou Javé, eu sou Jeová. Que quer dizer, qualquer um desses, eu sou o Senhor, tá? O terceiro pontinho, as 10 pragas que assolaram o Egito, que é tremendo da gente entender quando a gente olha com essa visão de confronto aos deuses, né? A celebração da Páscoa e o livramento do povo hebreu, a passagem pelo Mar Vermelho. Quem não sabe disso, né? O nome do povo hebreu vem dessa passagem. Hebreu significa atravessadores de rios, e eles atravessam o Mar Vermelho a pé seco, né? A coluna de nuvem de dia e o fogo de noite no deserto. A palavra diz que quando eles constroem antes de construir o tabernáculo, né? Deus ficava ali em forma de nuvem de dia.
dando sombra, cuidando do povo. E no deserto, de dia é muito calor e de noite é muito frio. E de noite ele aparecia como uma chama para aquecer, cuidando do povo. A provisão sobrenatural de Deus com o maná, uma passagem que a gente não vê repetir na Bíblia, pão cair do céu. Né? Eles não tinham como cultivar, eles estavam em viagem. E Deus os sustenta literalmente, ele faz chover pão do céu. Quando eles reclamam que não tem comida, ele manda as codornas. A palavra fala que vem uma nuvem de codornizes, de codorna, para eles comerem. Deus tira a água da rocha para eles beberem, né? A manifestação de Deus no Monte Sinai, a palavra diz que pensa uma montanha. Gente, agora eu moro de frente para as montanhas. Aqui onde eu tô, no quarto dos meninos, você abre essa janela, é só montanha. Agora você pensa uma montanha dessa. Hoje mesmo estava assim, amanheceu limpo. Aí você vê as montanhas limpinhas, de repente vai descendo as nuvens, e quando tá para chover? O primeiro lugar que fica escuro é lá, às vezes a gente já vê os raios, já vê já amedronta, é algo que te traz temor. A palavra de Deus, lá no Êxodo, diz que Deus se manifestou no Monte Sinai, que jeito assim? Diz que era fogo, terremoto e raio e tudo consumindo, tanto que eles ficaram com muito medo, muito medo. A gente tem medo de chuva, pensa uma manifestação dessa, né? Aí depois os 10 mandamentos, né? A aliança de Deus com o povo, Deus faz uma aliança, vou dar para vocês uma terra, que é a terra de Canaã, que hoje é Israel, né? A idolatria do bezerro de ouro, o erro do povo, de depois de tudo que Deus fez cair na idolatria, e Deus trata com eles, né? Deus é severo, muitos morrem por causa da idolatria, mas ele ensina o povo, e a construção do tabernáculo, tá? Que é, na verdade, hoje a gente olha para o tabernáculo e a gente entende o que Deus estava querendo ensinar. Tem uma didática ali no pátio inferior, no pátio exterior, no inferior, aonde o santo dos santos. Então, o Êxodo é maravilhoso, tá bom? Gente, essa foi a aula introdutória. É o panorama do Êxodo. Eu não sei se você já tinha tido essa oportunidade de entender esse livro dessa forma. Eu acredito que hoje, se você for ler o Êxodo, você vai ler de uma maneira diferente, né? E é isso que eu queria passar para vocês na primeira aula. Fiquei muito feliz que deu tempo da gente fazer todo o livro. Aí, aula que vem, a gente entra na apostila, tá? Aí a gente faz toda a apostila. Ai, glória a Deus, Fábio. Fico muito feliz, muito feliz. Esses feedbacks são os que me sustentam, porque não é todo dia, não é toda semana, né, que a gente está bem para vir aqui, para estudar, para se doar. Ontem mesmo eu não consegui dar aula para as meninas da turma, que é a turma 3, eu vou dar aula para elas amanhã, porque eu estava muito ruim, ontem eu estava com cólica, estava indisposta, e a mesa estava pronta, assim, ó, e eu não consegui. Falei, menina, vocês vão me perdoar, pode ser na quinta-feira? Então, assim, quando eu recebo esses feedbacks que vocês, né, estão aprendendo, que está clareando a mente, é isso que faz eu continuar. Porque se eu abençoar uma vida por aula dessa, já valeu a pena, tá? Muito feliz que vocês estiveram aqui comigo. Para as que vão assistir depois, para os que vão assistir depois também, que vocês sejam... que vocês recebam, né, dessa mesma porção. Eu senti muita presença de Deus aqui, graças a Deus. Estava orando por isso antes da aula e fiquei impressionada, né, como o Senhor manifestou a presença dele aqui no meu coração. Acredito que todas vocês receberam algo do Senhor nessa aula, né? E leiam, tá? Leiam o Êxodo, para a aula que vem a gente conseguir pegar a apostila e render, tá bom? Maria Rosa, eu amo sua vida, não te conheço pessoalmente, mas amo muito você. Você é mãe da minha amiga, amo sua vida. Que bom, fico tão feliz que você está aqui nessa turma e está aprendendo com a gente. Tá, Aline, todas vocês. Um grande beijo. Vamos orar para entregar esse tempo ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença aqui. Te agradecer pela tua fidelidade, te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia. Senhor, te agradecer pela presença do teu Espírito Santo no nosso meio. E, Pai, que em nome de Jesus, cada dia mais as pessoas possam ser impactadas, Pai, pelo amor que vem do Senhor através da tua palavra,
dos teus ensinos, que nós possamos ser cada dia pessoas melhores, mais parecidas com Cristo. Essa é a intenção de te conhecer através da tua palavra, Pai. Guarda a vida dos meus irmãos e que semana que vem o Senhor prepare um momento maravilhoso para nós estarmos aqui novamente, aprendendo e entendendo mais da tua palavra e de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.